Salve nação! Vamos ver a entrevista do Gabigol que se irrita ao ser perguntado sobre o trabalho do Vitor Pereira. Tem também a entrevista com o Everton Ribeiro que fala sobre o esquema tático do time, que é preciso solucionar os erros. E tem também a coletiva completa do Vitor Pereira que aponta o culpado do vexame do Flamengo no Mundial, além de detonar a arbitragem contra o Al Hilal. Não esqueçam de se inscrever para ajudar no canal. E vamos aos vídeos. Precisa falar da arbitragem? Só ver os vídeos, pô. Ô Gabriel, em relação à questão agora que você se tornou, você já tinha uma liderança, mas agora cada vez mais camisa 10, um cara ainda mais participativo em campo. O que você falou, o que o grupo falou agora, como é que foi assim, justamente no sentido da recuperação, da reconstrução, pelo que você já tem de experiência, tanto em relação a vitórias quanto a derrotas? Foi como eu falei ali agora, eu acho que a diferença do campeão está nesses momentos. Podemos citar aqui milhares de exemplos, eu também sou um exemplo. Já aconteceu coisas muito ruins na minha vida e nunca deixei de trabalhar, nunca abaixei a cabeça. E tenho certeza que meus companheiros vão fazer isso, toda a comissão do Flamengo vai fazer isso, a diretoria. Claro, é uma noite que vai ser longa, vai ser dura, mas amanhã de manhã eu tenho certeza que meus companheiros, comigo e com todos, vai levantar de manhã e vai trabalhar. Porque a gente joga para um grande clube, para uma grande torcida e o que eles merecem, o que a gente também quer, o que a gente merece, porque a gente trabalhou muito, é ser campeão. A gente tem um grande jogo sábado, precisamos vencer, precisamos fazer bem, precisamos ir embora com a consciência tranquila que a gente deu o nosso melhor. É claro que a gente queria estar na final, mas logo depois a gente tem o Carioca, tem a Recopa e a gente precisa dar resposta para o torcedor e também para a gente mesmo. Gabriel, a gente teve a impressão, porque a imprensa conversando, que o time do Flamengo estava um pouco espaçado. Você voltando bastante também para, não só nessa partida, mas se adaptando ao seu estilo de jogo. Mas a bola tá difícil para chegar para vocês lá na frente. O Flamengo está um pouco mais espaçado mesmo, Gabriel, em comparação com, pelo menos com a temporada passada? E são coisas que a gente tem que conversar dentro do vestiário, com vídeos, com treinos, e a gente está fazendo isso. Como eu falei, a gente pode melhorar em vários aspectos do jogo. Não odeio usar muleta, mas é o início de um trabalho, a gente tinha um Mundial, e a gente precisava sim fazer melhor, a gente precisava sim estar na final. Mas não tem como a gente correr disso, a gente tem alguns erros que precisam ser corrigidos, mas também tem muitas coisas boas também que vêm com esse trabalho. Claro que na derrota o que aparece mais são os erros, então a gente precisa achar o equilíbrio sobre isso, melhorar para poder vencer os jogos. E hoje, falando especificamente de como foi a partida, o que vocês identificaram que acabou não funcionando tanto para a equipe e como que foi a conversa também depois no intervalo para tentar encarar uma situação tão difícil? Ao meu ver, a gente iniciou bem o jogo, claro que com um pênalti no início eles ficaram mais à vontade, mas logo conseguimos o empate, depois sofremos 2-1 com um jogador a menos, fica mais complicado, mas mesmo assim conseguimos voltar bem para o segundo tempo, na minha opinião, criamos algumas chances, tomamos o terceiro que ficou muito mais difícil, depois fizemos o segundo, conseguimos ainda fazer uma pressão final, mas como eu falei, assim, são coisas que a gente precisa analisar de cabeça fria, não de cabeça quente, é o início de um trabalho, todos precisam melhorar, começando por mim, e conversar entre nós, como a gente vem fazendo, para poder acelerar o processo de adaptação com o Vitor, para que a gente possa ser campeão logo menos. A gente tem o Carioca, a gente tem uma final na Recopa e o segundo jogo vai ser na nossa casa. A gente, como eu falei, joga para um clube enorme, para uma torcida enorme, e a gente pôde sentir isso hoje. Vai ser uma noite muito, muito ruim, mas eu tenho certeza que a torcida do Flamengo, como sempre fez, não vai abandonar e vai usar a camisa do Flamengo, vai poder ter orgulho desse time. E a gente tem uma grande chance de logo menos ser campeão, e é o que a gente quer. Gabriel, imagino que vocês estejam fechados com o Vitor, mas claro que uma derrota como a de hoje, a derrota na Supercopa... Pô, para de criar essas coisas de estar fechado, a gente tá fechado com todos os treinadores que vêm aqui. Falo mais Qualquer por alguns um, torcedores, torcedor vai ter a opinião dele, você tem a sua, você acha que você tem a sua, a gente tem a nossa, a gente tá com o Vitor, a gente gosta dele, se essa é a pergunta, a gente gosta dele, é um cara que tá fazendo um trabalho muito bom, é início de um trabalho, quando perde, cria-se um monte de coisa,
Mas, pô, para que já tá chato, pô. Já tá muito chato essa coisa. Ai, o Vitor. Pô, deixa o cara trabalhar. Ele tá aqui, ele foi escolhido pra estar aqui, como a gente também. A gente tá representando um clube enorme, que aqui quem é o maior é o Flamengo. É o Clube Flamengo, essa camisa que a gente veste. Então, não tem nada pra falar sobre ele, sobre o grupo. O grupo é maravilhoso. O Vitor tem sido maravilhoso. Nossa relação com ele é muito boa. Os treinos têm sido bons. Claro, a gente vai melhorar pra poder ser campeão. Mas eu acho que isso é um assunto que já tá ficando muito chato e dá para encerrar por aqui. Então, acho que está respondido todas as perguntas sobre ele. E aqui, o maior de todos é o Flamengo. E a gente vai lutar por ele. Valeu, Gabriel. Começa daqui, né? Pode ser daqui. Pode começar aí. Everton, primeiro, o que dá para falar um pouco uma mensagem para a torcida do Flamengo depois desse jogo, que tem muita gente dizendo que foi vergonhoso, que é decepcionante, muito decepcionante. Qual é a tua mensagem para o torcedor do Flamengo agora mesmo? Bom, é decepcionante demais, né? A gente sabe o quanto a gente desejava esse título. A gente trabalhou muito para chegar até aqui, não é fácil. E a gente tem que dar cara, levantar a cabeça, saber que nós nos colocamos no Mundial e nós não fomos competentes para passar para a final. O Flamengo é muito grande, temos, né, uma responsabilidade muito grande e vamos assumi-la. Temos que trabalhar mais focado, mais unidos, que só assim a gente vai poder realmente dar a volta por cima e buscar o que a gente mais gosta, o que a gente é acostumado, que são as vitórias. Everton, um time tão diferente do ano passado. O Flamengo foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. A gente vê um time hoje muito mais espaçado em campo, principalmente na marcação, muito espaço na ligação do meio-campo com o ataque. Tá difícil para entender ainda o esquema do Vitor Pereira ou é esse o esquema mesmo que ele tem trabalhado com vocês no dia a dia? Não, acho que, como eu falei, é um trabalho novo. Temos que dar tempo ao tempo, não é fácil, são novas ideias, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, somos nós que entramos lá dentro de campo. Quando, às vezes, se o sistema não ajuda, a gente tem que solucionar com nós mesmos, né? Nós somos jogadores experientes, um time que já está há um tempo junto e não podemos deixar só para o treinador, né? Temos que fazer ali por merecer ganhar, por merecer jogar bem para poder alcançar nossos objetivos. E começamos muito mal o ano, mas a gente vai levantar a cabeça, vai trabalhar, se unir cada vez mais, que só assim a gente vai dar a volta por cima. Você é um jogador de muitas vitórias na carreira e algumas derrotas. A de hoje foi a mais frustrante e decepcionante da tua vida? Pô, com certeza foi uma das maiores, né? É muito decepcionante não poder alcançar o objetivo. Dói muito essa derrota, a gente sente muito por não fazer o nosso melhor, não conseguir ganhar. A gente sabe que o torcedor vive de Flamengo e a gente só tem que pedir desculpas e trabalhar, levantar a cabeça, trabalhar muito para voltar a dar alegrias para eles, que eles merecem. E temos que ser homens, né, como fomos até hoje, e assumir as responsabilidades e dar cara para o que deve aí. Mas a gente sabe que tem muito trabalho pela frente aí para fazer durante o ano. Everton, como foi a conversa no vestiário diante da forma que a equipe ia chegar para o segundo tempo, ou perdendo no placar com um jogador a menos? Pô, a gente sabia que ia ter mais espaço para eles jogarem, mas que a gente ia acreditar até o final, como foi, o time não desistiu, mesmo com um a menos ali, corremos o tempo todo, acabamos tomando um gol a mais, isso dificultou ainda mais, mas nossa equipe foi atrás, tivemos chances, infelizmente não conseguimos ali. E a gente tem que saber que fomos abaixo, mas temos muito caminho aí pela frente para melhorar. Bom, Vitor, uma derrota nunca é fruto de um problema. Qual, na sua opinião, foram os fatores para essa derrota? Foi o pênalti logo no começo do jogo? Foi o pênalti nos acréscimos? Foi a expulsão em decorrência desse pênalti? Foi uma certa apatia da equipe no segundo tempo? E por que essa apatia, na sua opinião? Enfim, por que o Flamengo caiu hoje? Obrigado. Boa noite a todos. Assim, eu vou dar a minha opinião.
Mas a minha opinião é minha, não é? É minha. Nós preparamos para este adversário, estudamos o adversário, percebemos as características do adversário. Agora, o que nós não nos preparamos foi para uma arbitragem que, do meu ponto de vista, foi uma arbitragem não ajustada a este nível de competição. Uma arbitragem que para mim foi, desde o primeiro minuto, condicionante na amostragem dos amarelos, com uma falta de critério muito grande. Foi uma arbitragem provocatória, que enervou a equipa, e se não fosse a personalidade e o caráter destes jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com 2 ou 3 expulsões, da forma como foi conduzido o jogo. Muitas paragens, uma permissividade com as paragens umas atrás das outras, mas não explica tudo. Primeira parte, que eu me recorde, chegaram 2 vezes no penalti à nossa baliza no início do jogo, e chegaram no penalti no final do primeiro tempo, chegaram e conseguiram mais um penalti. Portanto, a primeira parte, 11 contra 11, fomos muito mais equipa, muito mais propondo o jogo, e não conseguimos traduzir em golos aquilo que, pronto, e o jogo que fizemos. A segunda parte com 1 a menos, essa apatia, para mim não é apatia, para mim é de facto, jogar com um jogador a menos não é fácil, é em desvantagem no marcador, portanto, para mim, na minha opinião, não teve a ver com a apatia da equipa. Thank you. Next question, gentleman in the middle, in grey. Olá, mister. Olá, mister. Boa noite. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. Nós conversamos agora aqui com o técnico do Al Hilal, o Ramon Dias, e eu mesmo perguntei a ele o que ele poderia ter feito diferente. Ele falou, enfim, que a mudança no esquema tático do Al Hilal, do último jogo para esse, do 4-3-3 para o 4-4-1-1, atrapalhou o Flamengo bastante, e que o Vieto, o autor do terceiro gol, foi quem flutuou nas costas dos volantes do Flamengo, que, segundo ele, não marcam tão bem, não pressionam tanto. Eu queria saber do senhor se o senhor concorda com essa colocação em relação à mudança no esquema tático do Al Hilal, e se de fato isso atrapalhou a maneira de jogar do Flamengo. Obrigado. Acho que sinceramente, o Hilal na primeira parte, eu não vi. Nós propomos muito mais o jogo, nós tentamos de uma maneira, de outra. Não creio a equipa equilibrada. É claro que o Gerson e o Tiago exercem de uma equipa que tem muita propensão ofensiva. Eles são os equilibradores da equipa no meio, não há dúvida. Não me lembro do Vieto ter feito nada de especial na primeira parte, com exceção do penalti que conseguiu dentro da nossa área. Na segunda parte, de facto, com um jogador a menos, é mais difícil que os espaços se fechem, os espaços, se cheguem na hora certa, e aí sentimos mais dificuldade, mas é uma opinião dele, e que eu tenho que respeitar. Thank you. Next question, gentleman in the back, in the dark blue jacket. Yeah, thank you. Boa noite a todos, Vitor, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Vitor, desde que você assumiu, você sempre bateu na tecla assim, de maneira muito firme de que o tempo era muito curto, não se faz um trabalho para uma disputa de um campeonato tão importante em tão pouco tempo. Mas ainda assim, você e a sua equipe, talvez os jogadores, esperassem o Flamengo num nível melhor
principalmente nos jogos mais importantes da temporada, contra o Palmeiras e hoje, era possível estar num estágio melhor, taticamente, fisicamente, tecnicamente, do que foi apresentado? Obrigado. Assim, eu acho que a equipa trabalhou bem, tem trabalhado bem, preparou-se num nível competitivo que não tem muito a ver com aquilo que apanhamos no jogo da Supercopa, não é? Com o nível competitivo que apanhamos na Supercopa. Hoje para mim é um jogo diferente, é um jogo que tem que ser explicado. Eu não vou falar mais de arbitragem, porque não quero falar mais de arbitragem. Portanto, não vou falar mais de arbitragem. Agora o jogo foi muito condicionado. Hoje foi um jogo muito condicionado, porque uma equipa que começa a ser carregada com amarelos nos seus jogadores fundamentais, aqueles jogadores fundamentais, e que precisam de uma reação à perda de bola, uma reação forte à perda de bola, e depois não pode fazer faltas, isso condiciona muito o nosso jogo. Não penso a segunda parte é uma segunda parte, portanto o jogo de hoje é uma segunda parte em que a equipa com a menos, em desvantagem no marcador, tem que ir à procura do empate. Naturalmente desequilibra-se, naturalmente não tem possibilidade de ter tanta bola, não tem possibilidade de propor o jogo como seria, como o faria se tivéssemos 11 contra 11, portanto jogar 11 contra 10 ou jogar 10 contra 11 não é a mesma coisa que jogar 11 contra 11. Eu estou convencido que hoje 11 contra 11 que sairíamos daqui vencedores, não tenho muitas dúvidas em relação a isso. Agora, se foram as incidências do jogo, e eu não se pode explicar este jogo. Já fizemos alguns bons jogos, mas estamos num processo de evolução. Estamos num processo de evolução que precisa de tempo e precisa para se tornar consistente. Thank you. Gentleman in the middle with the laptop. And after that we will take 2 last questions. Aqui, Vitor. Você falou que não vai falar da arbitragem, mas eu vou insistir, porque você falou, foi muito enfático sobre como o seu time não estava preparado para a arbitragem que a gente viu. A gente está vendo atrás de você o patrocinador master sendo a Arábia Saudita, um time saudita. Eu queria saber o que você acha que condicionou a arbitragem para ser esse tipo de arbitragem que você criticou aqui na coletiva de imprensa. Muito obrigado. Eu também queria saber, sinceramente, também queria ter a resposta, não é? Basicamente queria ter a resposta. Agora o que eu posso é analisar os factos, e hoje, na minha opinião, volto a dizer, assistimos a uma arbitragem que não se ajustou ao nível de uma competição como o Mundial de Clubes. Uma meia final do Mundial de Clubes merece uma arbitragem de outro nível. Gentleman in the back. In the very, very back. Thank you. Boa noite, Vitor. Em relação ao segundo tempo, quando você tenta soluções para tentar o empate do jogo e tudo, você já tinha tirado o Arrascaeta, imagino que por questão física, mas aí você tira o outro pensador do meio-campo, que é o Everton Ribeiro. Você acha que você poderia ter feito outra opção, em vez de tirar esses 2 meias criativos? E o que é culpa do time e o que é culpa do treinador? Obrigado. Assim, eu não tirei o Arrascaeta pela condição física do Arrascaeta. Eu nunca, porque nunca tiraria o Arrascaeta 11 contra 11 ao intervalo. Isso está completamente fora de questão. Agora, a equipa sofre uma expulsão de um jogador, uma equipa que é uma equipa que, se vocês olharem para as características individuais dos jogadores que jogaram hoje, é uma equipa com uma propensão ofensiva muito grande. É uma equipa que tem momentos que se desequilibra defensivamente. Os jogadores que equilibram esta equipa defensivamente são os jogadores, é o Gerson, é o Tiago,
Porquê? Porque são jogadores que recuperam bolas, são jogadores que com uma capacidade física e com uma capacidade de pressão no poder da bola, que sustentam depois a criatividade que joga à frente deles, que é o caso do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Pedro e do Gabigol, mais a propensão ofensiva dos dois laterais. Portanto, ao intervalo, com um a menos e com o resultado, com a diferença de um golo, um treinador tem que tomar decisões. Tem que tomar decisões e as decisões são sempre discutíveis. Sempre discutíveis. Agora, aquilo que nunca o faria, tive que optar por deixar uma equipa em campo viva do ponto de vista competitivo, no sentido de estar equilibrada e a qualquer momento poder fazer um golo, ou então iria ao intervalo para o desequilíbrio total, só com o Tiago Maia no meio e com os outros sempre os outros com liberdade ofensiva, porque são jogadores de liberdade, que necessitam de liberdade ofensiva para ir, não são jogadores de equilíbrio, são jogadores com propensão ofensiva, e sujeitávamos a levar com mais um, mais dois, mais três, porque a equipa ia se desequilibrar de certeza absoluta. Portanto, foi à procura, não porque fosse minha vontade de tirar o Arrascaeta, porque eu gostaria muito, eu entre os quatro tive que optar por um deles. Portanto, se eu tirasse o Gabigol, o que é que vocês me estariam a dizer, a perguntar neste momento? Se tirasse o Pedro, o que é que me estariam a perguntar neste momento? Arrascaeta ou Everton Ribeiro? Para colocar um jogador que equilibrasse a equipa com um a menos. Equilibrasse ou desse algum equilíbrio à equipa com um a menos. Para a entrada do Eric. Ou um ou outro. Porquê que optei? Podia optar pelo Everton, em vez de optar pelo Arrascaeta. Optei pelo Everton. Optei pelo Arrascaeta, porque o Everton, ainda assim, do ponto de vista defensivo, consegue dar, mesmo com um a menos, consegue equilibrar mais um bocadinho a equipa. Portanto, uma decisão muito difícil, uma decisão que me custou muito tomar, essencialmente por aquilo que o Arrascaeta nos pode dar, pelo nível que o Arrascaeta tem, porque a qualquer momento pode decidir um jogo, mas eu tive que tomar uma decisão e estou aqui para isso, e foi esse o meu critério. Thank you. And last question. Vitor, boa noite. Raiza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria que você explicasse para a gente as suas opções nas laterais, né? O Ayrton Lucas de um lado e o Mateuzinho do outro. São dois jogadores com características bem ofensivas. Você não tinha colocado essa equipe em campo antes, foi a primeira vez hoje contra o Al Hilal. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Essencialmente porque são jogadores com capacidade, são jogadores rápidos, e nós íamos defrontar jogadores rápidos nos corredores, jogadores rápidos, jogadores que conseguem dar profundidade no jogo e conseguem a reposição defensiva rapidamente. Optei pelos dois porque achei que, de facto, este jogo exigia, e sinceramente gostei tanto de um como do outro, com exceção do penalti que aconteceu logo no início do jogo, do Mateuzinho, mas para mim, tanto um como o outro, o Ayrton fez um belíssimo jogo, deu-nos muita profundidade no corredor, defendeu bem o corredor. O Mateuzinho do outro lado também teve uma boa prestação, entrou, reposicionou, entrou mais uma vez, reposicionou, quer dizer, foram quase os extremos da equipa, portanto, satisfeito com a prestação deles.